tradição, confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar
agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, a confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria, em definitivo, nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo.
Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria,
ela vem coroar, no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar, no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com
que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria, em definitivo, nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse.
A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria, em definitivo, nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria, em definitivo, nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos
para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia
no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia, quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar, no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados na labuta diária da advocacia. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. A Escola Superior de Advocacia e a Escola Brasileira de Direito possuem a mesma origem, o mesmo instrumento pedagógico. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Um produto de excelência que congrega toda a necessidade prática do advogado e do bacharel em direito com todo o cabedal teórico e objetos de aprendizagem em alta tecnologia. Além do certificado de pós-graduação contemplar as chancelas dessas duas escolas, o aluno conta com um módulo específico da Escola Superior da Advocacia. A visão é que sejam voltados especificamente para o aprimoramento da advocacia no mercado de trabalho. Os cursos têm uma densidade, uma profundidade tamanha que eles vão ser capazes de ajudar tanto a jovem advocacia, quanto a advocacia mais experiente que quer uma reciclagem. Essa parceria, ela vem coroar, no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar, que é o conhecimento. Porque nós entendemos que a advocacia paulista merece apenas o melhor. Com certeza, isso mudará o patamar de trabalhabilidade de todos os advogados paulistas. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD. O mercado de trabalho é seletivo. Não basta apenas se graduar. A advocacia é uma profissão que exige estudo permanente. Nunca se pensou na união de duas grandes escolas. Esse projeto ele foi levado a termo com um estudo minudente de todas as necessidades dos advogados. Testando, 1, 2, 3. Ser especialista numa área é aquilo que o mercado espera do profissional. Fazia falta um curso como esse. A Ordem dos Advogados do Brasil tem o firme compromisso de se dedicar à capacitação profissional da advocacia. Nós estamos absolutamente convencidos que com esta parceria em definitivo nós conseguiremos transformar o país pela educação. Todos, começamos
os debates de hoje da Revista Científica Virtual da ESA OAB São Paulo, cujo tema é Direito Educacional, 30 anos de Constituição Federal, avanços e desafios na promoção de uma educação de qualidade. A edição é a 31ª. Para quem estiver nos acompanhando e quiser acessar a revista logo a seguir, o endereço é www.esaoabsp.edu.br/revistas. Vá lá e acompanhe a nossa revista. Faço aqui os agradecimentos ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, ao Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, diretor-geral da ESA São Paulo. Enfim, começamos agora a nossa apresentação. Eu sou o Dr. Arthur José Pavan Torres, coordenador da revista, cuja qual tive o prazer de receber inúmeros artigos de muita qualidade científica, que trazem à tona o debate dentro de uma perspectiva do direito educacional enquanto um direito social. Para tanto, eu gostaria só de fazer um repasse à introdução geral da revista, que trata do direito educacional, e, como eu disse, gosto de lembrar sempre, o direito educacional está lá na Constituição, no artigo 6º, como o primeiro dos direitos sociais. Não à toa, o legislador colocou ele no primeiro lugar deste rol, pois na minha concepção, e a partir da leitura de todos os artigos que nós recebemos, nos parece que, de fato, ele é o direito dos direitos sociais. É aquele que gera todos os demais direitos. Não haveria condição de saúde se não houvesse educação. Não haveria segurança se não houvesse educação. Não haveria trabalho sem educação. Enfim, todos os demais direitos, em que me perdoem aqui os outros operadores do direito, os demais ramos, mas eu estou puxando um pouco de sardinha para mim agora, né? E sardinha científica dessa vez. Muito bem, para falar um pouco em números do direito educacional no Brasil, diariamente nós movimentamos uma população de 60 milhões de pessoas, entre a educação básica, a educação superior e a pós-graduação no Brasil. Ou seja, praticamente 1/3 da nossa população se dedica diariamente a estudar. Além disso, nós temos hoje mais de 2,5 milhões de docentes no país. O número de docentes no Brasil é superior ao número de funcionários públicos da União, do Estado de São Paulo. Enfim, mais um número que nos assusta. Maior até que muitas capitais do país. São hoje mais de 220 mil unidades escolares no país, distribuídas por esses 8 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, dentro dos 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios existentes na nossa federação. E lembro-lhes que todos os municípios têm os seus sistemas educacionais. Portanto, na nossa federação, nós contamos hoje com mais de 5.500 sistemas educacionais. O direito educacional, a partir da Constituição de 1988, além de ter recebido especial atenção do legislador constituinte no artigo 6º, como eu já disse, passa também a ter um capítulo especial dedicado a ele. Capítulo esse que transforma e permite várias mudanças que nós vivenciamos hoje, cujos princípios primordiais elencados para o direito educacional, que me parece ou talvez um dos mais importantes lá, e eu me dedico a ele até por conta dos artigos que nós temos na revista, o que me parece mais importante é o da qualidade na educação, tão discutidos em todos os lugares do nosso Brasil. Nos mais diversos rincões do país, nós temos a discussão sobre qualidade na educação.
O que é qualidade na educação? Nós sabemos? Nós discutimos ela? A partir de quais premissas, de quais indicadores, de quais informações, de quais dados científicos? Por isso, a revista científica neste momento, para trazer à tona, do ponto de vista numérico, de estudos científicos, o que é qualidade e como nós podemos construir uma educação de qualidade num país com estes números gigantescos que eu narrei há pouco. Muito bem. Todos os artigos da revista acabaram trazendo, de certa forma, essa discussão da qualidade, a perspectiva da atuação do Poder Judiciário, das promotorias de justiça, dos advogados, das defensorias públicas, dos estudiosos da educação que acabam enveredando pela área do direito educacional para desenvolver os seus estudos. E a partir daí, nós apresentamos este modelo de revista, como eu disse. Eu vou aqui, me perdoem os demais participantes no momento, mas eu começarei por aqueles que não estão hoje conosco aqui. Nós temos na revista 11 artigos. Hoje estamos aqui com metade dos autores, eu também sou um dos autores da revista, de um dos artigos. Então vou tratar rapidamente, antes de passar a palavra aos demais, dos artigos daqueles que, como eu disse, não estão conosco hoje. O primeiro artigo da revista trata sobre o desafio de uma educação de qualidade para a formação da pessoa com cabeça bem feita. A ideia de cabeça bem feita aqui citada, entre aspas, no título do artigo, vem do autor francês Edgar Morin, que fala da cabeça bem feita a partir da educação, numa educação transformadora, que visa a multi- e interdisciplinariedade, numa educação do século XXI, enfim. Esse artigo foi escrito pelo Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, estudioso da área educacional, cuja a dissertação de mestrado tratou sobre o direito educacional. Posteriormente, a tese do doutorado também tratou do direito educacional. Seria importante a presença dele hoje aqui, que seria um membro do MP falando conosco sobre as perspectivas do Ministério Público. O segundo artigo, Educação com Humanização, um novo olhar que transcende o saber, da doutora Thalita Filabroto. A seguir, Educação Infantil, uma reflexão sobre o padrão de intervenção do Judiciário, da professora doutora Alessandra Gotti. A professora Alessandra Gotti traz neste tópico, neste artigo, uma importante discussão acerca de como os modelos jurídicos e de como o judiciário, a partir desses novos modelos jurídicos, tem que mudar a forma de pensar o direito, num paradigma de controle das políticas públicas. E ela usa aqui o case das creches no estado na capital paulista, em São Paulo, onde, após uma grande ação e discussões intensas, chegou-se a uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo que acomodou um planejamento de cumprimento da decisão, algo inédito no país até então, tendo em vista as discussões e os grandes debates que nós temos ainda sobre o controle das políticas públicas que pode ser feito ou não pelo Poder Judiciário no país. Em seguida, o artigo Quando a Militância Ameaça a Educação, as recentes incursões ideológicas na construção de políticas educacionais em São Paulo, do professor Dr. Jacinto Del Vecchio Júnior. Professor Jacinto, além de professor, é hoje tenente-coronel, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vejam, a revista é eclética, de verdade.
trouxe o Ministério Público, os advogados, a Polícia Militar para falar, mas sob uma perspectiva acadêmica. Numa discussão e num debate, como eu disse e repito, acadêmico, sem tendências. E ele toca numa ferida da ideologia. Nós estamos vivenciando isso no país no momento, as discussões ideológicas. Vale a pena uma incursão sobre uma boa leitura deste artigo. Trata um pouco da questão dos direitos humanos no plano estadual de educação, a questão do Escola Sem Partido, dos projetos de lei que tramitam no país. Enfim, em seguida, Educação Inclusiva, o caminho para a melhor transformação social. Esse artigo feito por duas autoras, doutora Juliana Izar Soares Segala e a doutora Thaís Nader Marta, que mostram em perspectiva a ideia da inclusão enquanto elemento de promoção da dignidade da pessoa humana. Mais à frente, o artigo O Dilema do Ensino Jurídico Brasileiro, Portaria 1886 de 94, Resolução do Conselho Nacional de Educação 9 de 2004 e as disciplinas fundamentais e profissionalizantes do ensino jurídico no Brasil. Aparentemente, o artigo estaria desconectado da revista, porque ele passa a tratar da ideia do ensino jurídico no país, quando nós lemos o tema. Mas a perspectiva do ensino jurídico neste contexto do artigo perpassa as discussões que nós fazemos do desenvolvimento da educação, a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. Então ele é importante e, de novo, vale uma leitura muito atenta desse artigo, escrito pelos doutores Alexandre Augusto Fernandes Meira e Marcelo Gonçalves da Silva, na medida em que eles trazem uma abordagem de como o ensino do direito no Brasil passa por uma revolução a partir da Constituição de 88 e da necessidade de acompanhar este movimento de novas formas de decidir do judiciário, novas perspectivas, novas discussões sobre as teorias de justiça mais modernas existentes no Brasil e no mundo. Enfim, esses são os artigos daqueles autores que não puderam estar conosco hoje. Espero que eu tenha deixado a provocação para que todos leiam os artigos, né? E percebam o entrechoque em alguns momentos da visão de cada operador do direito. Como eu disse, do promotor, do advogado, do operador público, como é o meu caso, que trabalho do outro lado, na administração pública, enfim. Agora, passaremos a discussão dos artigos daqueles que estão conosco hoje. E nós começaremos com o artigo O Papel da Educação na Implementação dos Direitos Humanos, da doutora Aline Cordeiro dos Santos Torres. Doutora Aline, boa noite. Boa noite. Esteja à vontade para a sua explanação. Obrigada. Bom, primeiramente, eu agradeço ao Dr. Arthur pelo convite de escrever e participar dessa revista. Agradeço aos colegas que estão aqui, também dispensaram o tempo e obviamente, o saber para estar aqui conosco. Bom, o meu artigo, ele propõe uma reflexão acerca da importância da educação na implementação dos direitos humanos no Brasil. Dentre os direitos fundamentais, a gente sabe que a educação tem um papel de destaque, porque sem ela, basicamente, os demais direitos chegam a ser inviáveis, né? Considerando que os direitos fundamentais são inerentes daquilo que se entende por direitos humanos, cabe à educação um papel estratégico no sentido de implementar a difusão dos direitos humanos, porque tem um papel essencial que é de consolidar e de realizar a cidadania. Diante disso, a gente sabe que no Brasil a questão da educação em direitos humanos ela é muito recente.
até por conta da redemocratização do país, e aí a gente está falando mais propriamente da promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe para todos nós a possibilidade de uma discussão e até mesmo da elaboração de propostas educacionais mais incisivas no campo dos direitos humanos. É importante a gente considerar que a educação é um bem, é um direito humano, que ninguém pode ser privado, porque é importante justamente para a criação e para a formação dos cidadãos, como eu já havia dito, e, consequentemente, para a formação de indivíduos e de uma sociedade mais crítica, que pode avaliar as situações dentro de um contexto e de um parâmetro focado nos direitos humanos. O ambiente escolar, dentro desse contexto, ele é propício e ele favorece muito a discussão dos direitos humanos, porque lá você tem um contingente enorme de pessoas das mais variadas, dos mais variados contextos culturais e sociais. Então ali você tem um grande espaço de convivência humana. E isso é importantíssimo porque esse ambiente justamente é propício para essa discussão, para a gente pensar na educação enquanto um direito humano. E quanto isso é importante para a formação dos indivíduos no senso de coletividade e justamente na possibilidade de se avaliar e de se analisar a realidade da educação que vivemos hoje dentro do nosso país de uma forma mais crítica, voltada aos parâmetros dos direitos humanos. Fica aqui, o meu convite para que vocês possam saborear e se divertir com os nossos artigos. Há uma possibilidade muito importante aqui de conhecimento e para nós é importante essa troca de experiência. É gratificante poder participar da revista e poder também fazer algo em benefício da educação, porque como nós sabemos, a educação salva. Ela é importantíssima e é por meio dela que esse país pode mudar. Muito bem, doutora Aline, muito obrigado. Sobre o artigo, eu não farei uma manifestação direta sobre ele, mas farei uma colocação. A ideia dos direitos humanos e da discussão dos direitos humanos enquanto objeto da educação e de transformação nasce, propriamente dito, a partir da segunda metade do século XX, ou seja, do século passado, após as duas grandes guerras mundiais, momento em que a humanidade percebeu que ela poderia acabar, com a possibilidade de dizimação em massa por meio de bombas atômicas, enfim, de máquinas, de armas de destruição em massa. Então a educação muda a perspectiva. Tanto é que na Assembleia Geral da ONU, que tratou sobre a questão dos direitos humanos em educação e que faz com que venha para o Brasil essa ideia, este modelo de pensar os direitos humanos enquanto educação, é dito o seguinte: a educação é um imperativo dos direitos humanos, sustento e guardião da vida. Essa frase ela me traz sempre a atenção quando nós olhamos para essa questão da discussão dos direitos humanos. E a Hannah Arendt arremata essa questão dizendo que ao permitir os direitos humanos ao permitem que a pessoa possa, como disse a doutora Aline, consolidar a cidadania. E a partir daí, então, mostrar ou apreender o direito de ter direitos. De novo, ela retoma um direito fundamental e a ideia de que, como eu disse inicialmente, o direito educacional traz a força de ser, no meu modo de ver, questionado posso ser, e é isso, o questionamento é da academia, é da pesquisa, é da ciência, nenhuma teoria é eterna,
mas me traz sempre à mente do direito educacional se colocar enquanto o principal dos direitos. Muito bem, passando agora em tempo a doutora Cláudia Raquin, que vai falar sobre o panorama do direito educacional especial brasileiro, das principais legislações aplicáveis ao tema, as formas de intervenções pedagógicas aos alunos com necessidades educacionais especiais. Doutora Cláudia, a palavra é sua. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela OAB para escrever um artigo sobre um tema de grande relevância que vem ganhando muita importância dentro do Brasil, não só em relação ao direito educacional, mas a questão do direito educacional às pessoas com necessidades educacionais especiais. Ao contrário do que se pensa, existe muita legislação dentro do atendimento educacional especializado. O que falta no Brasil é a implementação dessas garantias a essas pessoas. No meu artigo, eu procurei mostrar qual é a população que estamos falando. Então, segundo dados da OMS, seria 15% da população que tem direito à necessidade educacional especial. Trazendo esse número para o Brasil, a gente chega numa estimativa de mais ou menos 31 milhões de pessoas que teriam direitos a necessidades especiais. O conceito de necessidade educacional especial, ele é amplo e ele é até polêmico, inclusive nas próprias legislações. Então, algumas legislações que eu fui introduzindo ao longo do artigo, elas falam de um público restrito e específico para os alunos com deficiência, com autismo e com altas habilidades de superdotação. Porém, eu fui demonstrando e trazendo outros artigos e documentos legais que ganham muita força dentro do direito educacional especializado, que são deliberações, pareceres e resoluções dos conselhos nacionais e estaduais de educação. No Brasil, a gente tem que pensar em pessoas que têm diversas condições que dificultam a aprendizagem desses alunos em sala de aula e formas de atendimento que a legislação busca para poder garantir que essa pessoa vai aprender. O direito à aprendizagem é um direito social, é um direito previsto em nossa Constituição Federal. Aliás, a base do direito educacional, como o doutor Arthur falou, é a Constituição Federal, é da onde nós extraímos as garantias de todos os alunos e aí vamos adentrando em legislações federais, em legislações estaduais e, por fim, as deliberações e conselhos dos conselhos de educação. O direito educacional, ele, a princípio, pode ser resolvido de uma forma amigável, numa conversa entre família, profissionais do direito e escola, e, em última instância, levar para o Poder Judiciário conflitos que não foram resolvidos de forma amigável. Então, o Judiciário tem recebido demandas referente ao público que possui necessidade educacional especial por falta de atendimento. Como legislações importantes, eu menciono no meu artigo a Lei Berenice Piana, de 2012, que é um grande marco na lei do autismo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que traz um conceito muito amplo sobre o que é a deficiência, e nesse conceito a gente pode até conceber a ideia do aluno com TDAH, o aluno com déficit de processamento auditivo, um aluno com dislexia, pois traz um conceito de que a pessoa possui uma grande dificuldade de aprendizagem que vai impactar no seu desenvolvimento social. O que para o Brasil conseguir que os direitos educacionais especiais sejam atendidos, nós vamos precisar de uma mudança significativa na estrutura das escolas, no funcionamento das escolas, na formação e na capacitação dos profissionais que irão atender esses alunos. É dever do Estado, é dever da família, é dever da comunidade escolar, da sociedade como um todo, garantir o direito de atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais. Como a doutora falou, o direito à necessidade especial é um direito humano também. Direito à educação é um direito social e um dos mais importantes previstos na nossa Constituição Federal. E é importante que esses direitos sejam atendidos para que esses alunos sejam colocados a salvo de violências
negligências e protegidos pela sociedade de forma que eles possam conseguir aprender de forma igualitária às pessoas que não possuem necessidades educacionais especiais. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cláudia. Tema instigante. Inclusão. Me chamou a atenção no artigo e na fala da doutora Cláudia, e eu particularmente sou uma pessoa que gosta de resolver as questões da forma mediada. Acho que ela é sempre mais rápida, mais prática e mais igualitária. As partes, cada qual cede um pouco. E na fala dela, perpassa um pouco disso, na medida em que ela diz da evolução e da dinâmica do tratamento de questões de inclusão, que vem da mediação entre família, escola, órgãos públicos, a referência da atuação da administração pública também é importante, e por fim o judiciário, como mecanismo último de resolução do conflito no método tradicional que nós, operadores do direito, conhecemos. É aquele método que todo mundo sabe como começa, porque existe processo, mas não sabe o resultado final em função das inúmeras variáveis, ou não sabe o tempo final. Mas me chamou muito a atenção essa parte, essa preocupação com a mediação, parece-me que vem sendo discutida dentro do direito inclusivo. A chamada de atenção da produção normativa por parte da administração pública, o Conselho Nacional de Educação tem uma produção muito grande de material, ou o Conselho Estadual de Educação de São Paulo e dos demais estados e do Distrito Federal. As referências aos Conselhos Municipais de Educação também, que produzem normas administrativas para o tratamento das questões de inclusão. E coloco aqui mais uma pitada, que não aparece no artigo, até por conta da forma de narrativa dele, mas que vale a pena a provocação, e por isso que eu falei que o Dr. Lauro tinha de estar conosco hoje, o Ministério Público da Capital, o grupo, o GEDUC, o grupo de educação deles, capitaneado hoje por dois promotores, Dr. Serra Azul e Dr. João Paulo Faustinoni, apresentou no ano passado, no final do ano passado, numa audiência pública, o plano de atuação do Ministério Público na capital. E, pasmem, a proposta do plano perpassa como prioridade sempre na resolução dos conflitos a mediação. A mediação é a pauta do Ministério Público na capital, na resolução dos conflitos em direito educacional. Porque o Ministério Público passou a entender que desta forma, a partir desta forma, talvez o melhor caminho para resolver os conflitos. E aí eu volto no artigo da doutora Alessandra Gotti, que cita a questão e o exemplo das creches na capital. Enfim, sobre o artigo, eu acho que eram esses os comentários, mas gostei da fala trazendo essa linha da mediação como uma forma de resolução dos conflitos, que sempre me parecem, e notem, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, nos últimos pareceres que tratam do caso, ele sempre mostra uma perspectiva de que, se houver consenso entre família e escola, não há o Estado que interferir de forma negativa, desde que haja esse consenso, haja esse entendimento entre ambas as partes. Veja, a administração não se envolve nessa hora, porque entende que o melhor para o aluno é aquilo que a escola e a família decidiram, lá, sem intervenções. Enfim, acho que neste momento fechamos a primeira parte dos nossos debates, Pararemos aqui para um intervalo de 10 minutos e na sequência voltamos com os nossos outros dois debatedores de hoje. Muito obrigado e até daqui a pouco. Módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo,
percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, a confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. É um módulo direcionado, assim, é um módulo que é feito pensando no advogado, naquilo que nós, diretores da OAB São Paulo, percebemos como as principais carências e principais necessidades dos advogados do nosso estado. Nós conseguimos juntar aí a tradição, a confiança que a marca OAB São Paulo, que a Escola Superior de Advocacia inspira, com a inovação, com a tecnologia, com a capacidade de desenvolver novos produtos, novos cursos que a Escola Brasileira de Direito tem. O nosso esforço e o esforço dessa parceria é tentar agradar e tentar atingir e oferecer produtos para todos os advogados, independentemente da área que ele escolha. Assim, que todos tenham a possibilidade de melhorar a sua capacitação profissional, independentemente de ter preferência por essa ou aquela matéria, porque todas estão contempladas e sempre com os principais nomes do direito. O mercado de trabalho é seletivo. No mercado de trabalho não há espaço para o segundo colocado. É importante a realização permanente de cursos que aperfeiçoem não só o conhecimento jurídico, mas a prática jurídica. Através desta parceria, Escola Superior da Advocacia e EBRAD, o foco é preparar este colega profissional para que inicie a sua trajetória de trabalho. Portanto, é um curso de pós-graduação totalmente diferenciado dos quais nós temos hoje no mercado. É um curso voltado para o aprimoramento técnico do profissional da advocacia. O mercado de trabalho é seletivo. No mercado de trabalho não há espaço para o segundo colocado. É importante a realização permanente de cursos que aperfeiçoem não só o conhecimento jurídico, mas a prática jurídica. Através desta parceria, Escola Superior da Advocacia e EBRAD, o foco é preparar este colega profissional para que inicie a sua trajetória de trabalho. Portanto, é um curso de pós-graduação totalmente diferenciado dos quais nós temos hoje no mercado. É um curso voltado para o aprimoramento técnico do profissional da advocacia. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino caracterizada pela parceria inédita feita entre
a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD, para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Que de uma maneira tanto prática quanto teórica, nós possamos chegar ao fim maior, que é o acesso ao conhecimento, para podermos servir aquele que espera de nós um trabalho de eficiência. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD, para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Que de uma maneira tanto prática quanto teórica, nós possamos chegar ao fim maior, que é o acesso ao conhecimento, para podermos servir aquele que espera de nós um trabalho de eficiência. Convido a todos para que conheçam esta grande ferramenta de ensino, caracterizada pela parceria inédita feita entre a Escola Superior de Advocacia e a EBRAD, para permitir com que a advogada e o advogado possam ter acesso cada vez mais facilitado ao ensino de qualidade. Que de uma maneira tanto prática quanto teórica, nós possamos chegar ao fim maior, que é o acesso ao conhecimento, para podermos servir aquele que espera de nós um trabalho de eficiência. A Ordem dos Advogados do Brasil existe para a defesa da cidadania e para a defesa também dos interesses da advocacia. A jurisprudência oscila diariamente e para que o advogado, a advogada esteja preparado para enfrentar as dificuldades e as questões cotidianas, é absolutamente indispensável que o estudo seja um contínuo aprimoramento das nossas vidas. E a advocacia se qualifica à medida em que está bem preparada, está com conhecimento de matérias temáticas que são enfrentadas e vivenciadas no cotidiano forense. Essa parceria, que ora se celebra, ela vem coroar os esforços tanto do EBRAD quanto da OAB de São Paulo no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar a alguém, que é o conhecimento. A Ordem dos Advogados do Brasil existe para a defesa da cidadania e para a defesa também dos interesses da advocacia. A jurisprudência oscila diariamente e para que o advogado, a advogada esteja preparado para enfrentar as dificuldades e as questões cotidianas, é absolutamente indispensável que o estudo seja um contínuo aprimoramento das nossas vidas. E a advocacia se qualifica à medida em que está bem preparada, está com conhecimento de matérias temáticas que são enfrentadas e vivenciadas no cotidiano forense. Essa parceria, que ora se celebra, ela vem coroar os esforços tanto do EBRAD quanto da OAB de São Paulo no sentido de se fazer valer o maior legado que se possa deixar a alguém, que é o conhecimento. A Ordem dos Advogados do Brasil existe para a defesa da cidadania. Obrigado pelos nossos ouvintes e telespectadores que aguardaram por esses 10 minutos. Afinal de contas, a gente tem que tomar uma água também, né? É importante para quem está aqui debatendo. Bom,
Como eu disse, nós vamos agora para a segunda parte do nosso debate e vamos tratar agora na faixa ou no momento da educação superior. Vou convidar desde já vou passar a palavra para o Dr. Luiz Fernando Salles Gianellini, que escreveu o artigo A Autonomia das Universidades na Constituição Federal de 1988. Com a palavra, Dr. Luiz Fernando. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Dr. Arthur pelo convite. É uma honra participar de uma revista que tem a sua coordenação científica. E eu estendo esses agradecimentos à doutora Cláudia, à doutora Aline e à doutora Alessandra aqui presentes e aos demais colegas que não puderam estar aqui conosco hoje. E eu vou procurar tratar de um assunto que parece que é bastante atual e espinhoso ao mesmo tempo. Haja vista as recentes notícias que todos nós recebemos de constantes e sucessivos cortes e bloqueios de verbas destinados à educação. Por que é um assunto espinhoso? Porque, conforme a doutora Aline e a doutora Cláudia, que me antecederam na apresentação, já tiveram a oportunidade de frisar, a educação é o meio pelo qual não só se prepara o indivíduo para o mercado de trabalho, o que, em uma análise futura, levará ao desenvolvimento da atividade econômica e o desenvolvimento da sociedade como um todo, mas especialmente o prepara, nas palavras do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, para o exercício da cidadania. De tal modo que, para se chegar a esse desiderato, é importantíssimo, para não dizer vital, que a gente possa contar com uma educação de qualidade, pública e privada. E como todos nós aqui sabemos, professor Arthur, a educação de qualidade exige esforços e dinheiro, porque sem isso a gente não consegue proporcionar um ambiente acadêmico onde vai se desenvolver a discussão, se desenvolver o pensamento para a formulação de novas tecnologias e para que a gente possa efetivamente, então, ter um mercado de trabalho competitivo. Dentro desse aspecto é que se deve destacar a importância da autonomia que é conferida pela Constituição Federal às instituições de ensino superior, em particular das universidades. Por que é importante? Numa análise fria e singela, porque é indispensável que se tenha dinheiro para que se possa exercer a atividade educacional. Professor custa dinheiro, instalação custa dinheiro, recurso tecnológico custa dinheiro. Então, para isso é necessário que haja uma previsão orçamentária. Mas, mais ainda, no que se refere a esse tema, que é palpitante, o fato em si da autonomia prevê não só o aspecto financeiro, mas o administrativo e o propriamente dito educacional. Não pode haver uma ingerência por parte do poder público naquilo que está sendo efetivamente ensinado na escola através, por exemplo, de uma mordaça transfigurada numa sucessão de cortes numa política pública que é fundamental para um país, que é, de acordo com o que está na nossa própria Constituição, em um país em desenvolvimento. Desenvolvimento esse que só será atingido, professor Arthur, na medida em que nós conseguirmos implementar, sim, políticas públicas efetivas que transformem a educação num direito humano, como ponderou a doutora Aline, fundamental. O direito
humano à educação é, como a doutora Cláudia fez questão de lembrar, é um direito ambiental, ele é um direito difuso. Tanto por isso que o professor Arthur colocou muito bem que é constante a participação de conselhos comunitários, inclusive, com relação a políticas públicas das escolas de educação infantil, a ingerência e participação por parte do Ministério Público, inclusive no que se refere à fiscalização, e, obviamente, dos próprios agentes políticos quanto aos orçamentos que destinam às instituições de ensino. Então, a autonomia da universidade perpassa fundamentalmente por uma autonomia que pressupõe a existência de recursos para que o saber, o pensar e o conhecimento possam ser difundidos sem que sejam presos a amarras de qualquer tipo de convicção filosófica, política, religiosa ou de qualquer outra ordem. A academia é o campo da discussão, é o campo onde se tem, por excelência, a oportunidade de se aprender principalmente com os erros. Tive um professor na faculdade que dizia que é na graduação que a gente aprende o certo fazendo o errado. E isso é próprio da educação. O professor é um orientador, ele é um facilitador. A doutora Cláudia fez uma importante observação que depois foi objeto de considerações do professor Arthur com relação à mediação. E a doutora Alessandra comentava conosco aqui informalmente no intervalo que a cultura hoje do ensino jurídico no Brasil não pressupõe a cadeira da arbitragem, da mediação e de outros métodos alternativos de solução de conflito. No entanto, essa realidade vem mudando pela própria sociedade. A sociedade, e isso são palavras do ministro Dias Toffoli, precisa mudar e precisa se autocompor na medida em que somos mais de 200 milhões de habitantes e que, se entrarmos em litígio o tempo inteiro, o Poder Judiciário não vai conseguir dar vazão. Imagine, então, questões relativas a esse espectro de atuação desse direito social, que é a educação. Nós estaríamos falando de sequestro de verbas públicas, formação de um currículo obrigatório em razão daquele que estiver no poder, o que me parece que não é saudável para nenhum aspecto daquilo que a própria Constituição prega como autonomia científica, autonomia do ensino, do saber, da difusão da cultura e do conhecimento. E nesse artigo que o professor Arthur teve a oportunidade de me agraciar com esse tema, eu procuro demonstrar efetivamente que a autonomia universitária ela não pode estar adstrita a nenhum tipo de controle a não ser aquele que seja previsto em lei ou na própria Constituição Federal. Daí porque a gente tem que considerar que nessas intervenções que muitas vezes se fazem necessárias, justamente porque não se tem a oportunidade prévia de partir para um campo de solução alternativa de conflito, perdão, de conseguirmos efetivamente dar concretude a esse postulado, que é o de garantir que o ensino seja livre de amarras, com um currículo que vai ser definido pela própria instituição de ensino, de acordo com o fim para o qual ela se estrutura, e aí a gente, observando a Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem instituições confessionais, de caráter religioso. Então, a definição
de políticas públicas por si só, que se vinculem a uma amarração financeira, tolhem a autonomia que a Constituição prega como sendo indissociável para a garantia do desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, me parece que nós estamos no ano de 2019, século XXI, e ainda estamos discutindo a necessidade de ter uma educação de qualidade. Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito de usar, que diz que a educação não é responsável por transformar vidas. Ela é responsável por transformar as pessoas. E são as pessoas que transformam as suas próprias vidas. Eu acho que isso casa direitinho com esse postulado da autonomia, na medida em que proporciona que o indivíduo tenha a liberdade de aprender, de se desenvolver e de produzir, já que é através dela que ele se prepara, tanto para o exercício da cidadania quanto para o mercado de trabalho. Esse destaque da autonomia foi o que me pareceu mais relevante, principalmente considerando que é a própria Constituição quem dita a regra, dizendo que cabe a educação é dever do Estado e da família e um direito assegurado a todos. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, encerrar a minha participação no debate por enquanto, ressaltando sempre que, independentemente de quem esteja no poder, me parece que a autonomia conferida às instituições de ensino não deve ser objeto de qualquer espécie de restrição. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz Fernando. Ele traz um tema espinhoso no momento. Como ele disse no início da fala, nós estamos acompanhando o noticiário. Como eu disse há pouco, antes de nós começarmos aqui a nossa fala, a nossa discussão é acadêmica, baseada em dados, em indicadores, em argumentos, mas nós não podemos nós não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo no ensino superior brasileiro, nos movimentos que vem acontecendo, corte de verbas, enfim, as várias discussões que vem tendo. Eu sempre digo que o professor não ingressa ideologicamente em mérito, mas, de novo, coloca questões pontuais. O Dr. Luiz, quando fala da autonomia, e a autonomia tem que ser, nós temos que lembrar, a LDB e a própria Constituição vão dizer que a autonomia é administrativa, técnico e financeira. Então, administrativamente, as universidades, as instituições de ensino superior podem funcionar da forma que melhor entenderem, né, desde que não firam, como ele mesmo disse, a legislação. Do ponto de vista científico, a universidade está para os erros e acertos. É uma incubadora de pesquisa, é o ambiente de socialização e de discussão das ideias. É para isso que servem as universidades, as instituições de ensino superior. Ou a dúvida? No nosso país, me parece que nós temos muita dúvida, ou pelo menos os nossos governantes têm essa dúvida muito clara. No meu modo de enxergar o que eu leio nos jornais, nas revistas, em artigos científicos ou ditos científicos. Por isso a minha preocupação sempre... E principalmente em decisões judiciais, né? Decisões judiciais. E por fim, a financeira. Essa me parece a principal, porque como eu digo sempre, se não tem dinheiro não faz nada. Não adianta você pensar, fazer lucubração, pesquisa é cara, pesquisa custa, precisa de investimento. Se não fizer investimento, se não houver investimento e recurso, não há conhecimento, não há produção intelectual no país. Muito bem, feitas essas considerações, e aí eu não quero dar spoiler. A doutora Alessandra de Azevedo Domingues, que é a nossa autora do artigo que ficou
lá no final da revista, mas não pela importância ou menor importância dele. Pelo contrário, porque ela trata de um assunto que vem no encontro de tudo isso que nós falamos até agora. A questão dos direitos humanos, da formação inclusiva, da dignidade da pessoa humana, da questão da autonomia universitária, para nós chegarmos, então, no título do artigo dela, que é Lei de Inovação, incentiva a inovação, aberta pela cooperação, universidade e empresa. Uma mudança de paradigma no contexto brasileiro. E no contexto brasileiro, se não houvessem tantas mudanças como nós temos visto nos últimos meses, né, ou nos últimos anos, porque não é uma questão deste ou daquele governo, mas é uma questão estrutural do nosso país, de como ele enxerga a questão do ensino universitário. Mas, enfim, passo a palavra à senhora. Obrigada, professor Arthur. Primeiro, muito obrigada pelo convite para integrar a revista com um artigo que descola, né, pelo título já descola um pouco do tema da revista, porque fala em inovação, no próprio título do artigo não tem educação, mas ele traz realmente a necessidade da integração e da inovação dentro da cooperação da universidade e da empresa. E realmente o tema toca a todos os artigos e todos os temas que foram falados. Então acho que ele ficar por último e eu ficar com a última exposição até foi um brinde, porque realmente eu consigo fazer uma amarra e ver como os artigos e como os assuntos se conversam. Quando a professora Aline falou que educação tem que ser vista como um direito fundamental e um direito à cidadania, nós conseguimos constatar que, na verdade, a educação ela também é um direito de transformação e um direito à livre iniciativa, que através do conhecimento eu descubro como fazer as coisas diferentes, que é o pressuposto da inovação. A inovação não é só fazer uma inovação disruptiva e descobrir algo revolucionário e completamente novo, mas inovação pressupõe fazer algo que já se conhece, mas de uma forma diferente, de uma forma realmente revolucionária. E nós só conseguimos fazer inovação e construir inovação a partir do ensino. Então, a educação, ela pressupõe essa realização da economia como um todo. Ela pressupõe o dever de todos nós de contribuir para a economia e fazer a economia brasileira funcionar. E aí já se cria um outro link com a fala e com o artigo do professor Luiz, em que você precisa tirar o Brasil do desenvolvimento. Nós já estamos há décadas e décadas conhecidos como país em desenvolvimento. Quando que nós vamos abandonar essa categoria e se tornar um país desenvolvido? A revolução industrial já passou. Nós não conseguiremos mais alcançar o nível de industrialização de uma Alemanha, de uma Inglaterra, de um Estados Unidos. Nós não temos mais tempo para isso. Nós já estamos vivenciando a 4ª revolução industrial, em que tecnologia é o primeiro tema, a revolução, a internet das coisas. É por este caminho que nós poderemos alcançar o desenvolvimento. Então nós vamos ter que pular o patamar da indústria e ir direto para a inovação e para a tecnologia. E para alcançarmos isso, nós precisamos de educação. E a educação no ensino superior. E dar autonomia e reconhecer a autonomia das universidades para que elas transformem o conhecimento e explorem as propriedades intelectuais que decorrem do conhecimento. Pesquisa, desenvolvimento e inovação permite o surgimento de propriedade intelectual, seja autoral, seja industrial, e permite que a universidade o explore em parceria ou licenciando esse conhecimento para iniciativa privada. E realizar iniciativa privada é realizar um outro patamar da Constituição Federal. É um outro direito que está na Constituição Federal.
E se nós falamos em transformação educacional e se olharmos as mudanças que ocorreram na Constituição, que foi uma preocupação do professor Arthur com a temática da revista, em falar em Constituição, educação na Constituição, o Estado reconheceu a inovação e incorporou a inovação entre os direitos fundamentais. Então, a inovação está inserida entre os direitos fundamentais para desenvolvimento. Então, se olharmos a lei de inovação, nós vamos verificar que a lei de inovação, ela não busca apenas criar patamares de desenvolvimento ou de isenção fiscal ou de premiação fiscal para conseguir inovação. Pelo contrário, essas tarefas ficaram para a lei do bem e para outros dispositivos legais estaduais e outros tantos que estão sendo editados. Mas a lei de inovação, ela premia efetivamente o diálogo entre empresa e universidade. Ela reconhece uma outra revolução que nós estamos vivenciando e que poucos, às vezes, a difundem ou trazem as luzes necessárias para o tema, que é a questão da revolução acadêmica. O meio acadêmico não é um meio só para desenvolvimento de conhecimento e para difusão de conhecimento. Ele é um meio realmente para desenvolver tecnologia, desenvolver inovação e criar isso como um ferramental econômico. Nós podemos transformar o país através dessa aproximação e desse diálogo. A inovação, ela pode ser o caminho para isso. Então, nós precisamos reconhecer a lei de inovação e a força dela nessas relações contratuais de cooperação, permitindo que a inovação não seja mais feita sob um âmbito fechado, porque a inovação fechada, ela é uma inovação dentro da própria instituição, dentro da própria corporação. E aí nós vamos ficar adstritos e presos à questão da inovação e da pesquisa pura, meramente acadêmica, sem qualquer aplicação econômica e transformação da economia. Na revolução acadêmica, nós temos que reconhecer que essa pesquisa, ela tem que ser uma pesquisa aplicada, voltada à solução de problemas econômicos. Inclusive, como a professora Cláudia falou, a questão da inclusão ou de uma transformação do ensino para as pessoas que têm necessidades especiais. Quanto da inovação não pode ser feita, quanto a inovação não pode contribuir para que o ensino seja transformado para as pessoas que necessitam de uma educação especializada, que atenda às suas necessidades, tanto dos autistas quanto dos portadores de síndrome de Down. Nós precisamos ter ferramentais que permitam essa inclusão. A inovação é um caminho. A inovação aberta, o que ela permite? Ela permite que a universidade converse com outras instituições que lhe são alheias, com instituições econômicas que não têm a mesma visão da academia, mas que conhecem a necessidade prática, que vivenciam o problema. Os hospitais que lidam com as pessoas com necessidades, trazer os hospitais para conversar com a universidade e fazer um desenvolvimento e uma inovação voltada a atender essas pessoas que ficam às vezes à margem da educação, não recebem a educação adequada e poderiam trazer alto potencial para o nosso país e para o desenvolvimento. Além disso, nós temos a questão da autonomia e do gargalo financeiro, como o próprio professor Luiz comentou. Então, nós reconhecemos, e já há muitos anos se reconhece, que o Estado ele não consegue suprir todas as necessidades que a Constituição colocou para ele. Educação, saúde, transporte, saneamento, ele não consegue. Ele não tem dinheiro, não tem capacitação técnica, o Brasil é imenso, a parte territorial cria um dificultador, nós temos barreiras culturais dentro do nosso próprio país,
Então, você olhar o sul e o norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, cada região tem a sua necessidade, o país, né, e a população tem a sua necessidade. E quando você reconhece pela lei de inovação que você pode fazer interlocução da universidade com esses entes, você reconhece um novo canal de dinheiro. Nós podemos trazer fontes financeiras, recursos para a universidade vindo da iniciativa privada, a partir dessa integração, em que você pode fomentar e melhorar toda a parte estrutural das universidades, trazendo essa interlocução. E nós já temos muitos casos práticos, consegui vivenciar isso, o artigo é resultado do meu doutorado. Eu fiz uma pesquisa empírica muito atenta em várias universidades. Saiu só para encerrar a minha exposição, saiu uma pesquisa há uns anos atrás, acho que 2016 ou 2017, foi a primeira edição do Times Higher Education, focado para o mercado latino-americano. E ficou reconhecido que entre as 50 melhores universidades latino-americanas estão inseridas 25 brasileiras. Dessas 25 brasileiras, a grande maioria são universidades públicas. Universidade de Viçosa, Universidade Federal de Ouro Preto, a USP, Unicamp e outras tantas. E também universidades privadas. Então, se nós temos 25 entre as 50 melhores, por que a gente não pode ampliar isso? E ampliar através desse diálogo com a universidade e a iniciativa privada, trazer recursos, explorar esse conhecimento melhor e fazer essa autonomia da universidade vir tão à tona para que a gente consiga realmente transformar o nosso país. Convido a todos para lerem realmente essa revista, porque eu acho que a educação é o caminho para a gente transformar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Alessandra. Realmente, o debate está muito bom. Educação instiga. Se deixasse, nós ficaríamos aqui muitas e muitas horas, conversando, discutindo, respondendo as perguntas que chegaram. Mas eu vou aqui dedicar esses últimos minutos, primeiro, para os comentários que nós recebemos pelas redes sociais. Então, o Leandro Moraes dá parabéns pelo debate, pela iniciativa da ESA São Paulo em promover a discussão sobre a educação. Ingrid Oliveira, que fala que a revista ficou maravilhosa. Denise Simonetti, que dá parabéns à ESA pela iniciativa. A Sabrina Carvalho, que fala do debate também e manda parabéns à doutora Alessandra. A Sally Ritt, o Matheus Duarte, que mandam parabéns e felicitações. Felipe Teixeira, que fala da iniciativa da ESA, dos ótimos debatedores e do conteúdo de grande relevância para a advocacia. Parabéns à doutora Aline, do Anielson. Professora Alessandra, de novo aqui, agraciada pelo Ricardo Sevicenco. Andréa, também dá parabéns aos expositores pela discussão do importantíssimo assunto e, enfim, muitos outros parabéns aqui e congratulações. Que bom, eu fico feliz que um projeto que não é de hoje, mas é de meses, nós estamos nessa discussão da revista há mais de um ano, na busca dos autores, na seleção dos artigos, para trazer de fato um material, como eu disse, e como foi sempre o meu foco nas discussões com o pessoal da ESA, de qualidade acadêmica. De qualidade acadêmica para um assunto que é de importante relevância. A temática da educação, para mim, é a temática, e nós percebemos por todas as falas aqui, até agora feitas, né, na amarração de todas elas, na essencialidade do direito educacional, de novo, e eu vou repetir pela terceira vez, cada vez eu me convenço mais que o direito educacional é o principal direito da nossa sociedade, ou de qualquer sociedade civilizada.
ou que tenha um objetivo de assim o ser, né? Enfim, por tudo isso, nosso tempo está bem apertado. Eu queria abrir para mais comentários, como eu disse. Eu vou, na linha dos agradecimentos, vou tentar fazer uma condensação gigantesca dos artigos. Afinal de contas, a doutora Alessandra bem sabe, nós debatemos o artigo dela durante algumas semanas, né? E o artigo que começou lá com 50 laudas foi indo para chegar dentro de um padrão que a revista exige, né? Nós precisamos também manter o método. De novo, eu bato na ciência. Ciência é método, ciência é procedimento. Procedimento checável, considerável, avaliável. Mas a partir daí, de novo, a amarração, o artigo da doutora Aline, que fala dos direitos humanos, com a inclusão, que trata da cidadania, e de novo, e aqui eu ressalto pela característica da minha formação, enquanto formação jurídica, e por militar e trabalhar na área administrativa, na administração pública do Estado de São Paulo. Eu trabalho no Conselho Estadual de Educação, está aqui, sou chefe de gabinete lá, e não posso descurar da vontade, da minha intenção sempre da mediação como elemento chave da resolução dos conflitos. Dr. Luiz, que fala da autonomia, com maestria, trata no artigo da autonomia e trata dessas questões com detalhe, que quem estiver nos assistindo e quem depois não estiver, mas quem estiver, fale para os outros, vamos ler a revista, porque aqui é só uma pitada da qualidade dela, nas nossas falas, mas o importante é o leitor que lê e critica a revista e lê os artigos e fala o que ele quis dizer aqui, qual foi a conclusão que ele chegou, o que ele disse redundou na conclusão que ele pretendia? É esse o objetivo da ciência. E aí a questão da inovação. Nós só transformamos o mundo com inovação. Os grandes países, as principais potências, fazem a diferença porque tem produção. As nossas universidades, ou melhor dizendo, o nosso país ainda produz muito pouco. Menos de 1% da ciência produzida anualmente é produzida no Brasil. Países como Chile, Argentina, proporcionalmente, produzem muito mais ciência do que nós. Mas muito mais. E nós estamos falando dos nossos vizinhos aqui, com uma população muito menor, com um número de universidades muito menor, enfim. E você perceba que ainda nós temos negócios hoje que são emblemáticos, como o Google, o Facebook, que nasceram aonde? Nas universidades americanas. No Vale do Silício. No Vale do Silício. E você tem um MIT, né, criando realmente economia, criando setores novos para a economia. E sabe, aproveitando esse gancho do que você acabou de falar e da doutora Alessandra, dados da economia mostram que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Estar entre as 10 maiores economias do mundo e não estar paralelamente entre as 10 potências da educação no mundo é para refletir o que acontece com o Brasil para que a gente esteja tão defasado em relação aos demais países nesse particular. Doutor Luiz Fernando, aí eu vou dizer, vai lá e lê o artigo do professor Arthur, que fala sobre desenvolvimento sustentável e educação. Ele vai trazer um pouco desses dados e desses indicadores. Veja que a revista está bem amarrada. Foi proposital. Muito obrigado. Eu tenho a agradecer, novamente agradeço a ESA São Paulo, na figura do Dr. Caio Augusto da Silva Santos, presidente da OAB de São Paulo, do Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, diretor-geral da ESA São Paulo, aos nossos debatedores de hoje, doutora Aline, doutora Cláudia, doutor Luiz Fernando, doutora Alessandra, e aos demais que escreveram e não puderam estar conosco hoje por compromissos, enfim, mas por toda essa produção. Espero que nós tenhamos de fato apresentado um material acadêmico que faça mudar o pensamento das pessoas, ou que as instigue a pensar o direito educacional de uma forma diferente de como pensam ou pensavam até este momento. Muito obrigado, uma boa noite a todos.